Boa noite, pessoal. Vamos dar seguimento a mais uma aula de Direito Empresarial, certo? Neste segundo bimestre. E conforme calendário acadêmico e a agenda da aula, né, o cronograma das aulas, melhor dizendo, que nós postamos no início do semestre para a turma, dentro do desenvolvimento da nossa aula, para o dia de hoje, nós vamos trabalhar o tema dissolução das sociedades empresariais. Quando a gente fala nessa dissolução empresarial, eu estou falando num ato de encerramento da personalidade jurídica dessa pessoa jurídica ou dessa pessoa física com status de pessoa jurídica. Então, a desconsideração da dissolução da sociedade empresarial, estou falando realmente do encerramento das atividades do empresário. E esse encerramento das atividades, ela pode se dar de duas formas, total ou parcial. Então, com relação às formas, né, da dissolução, nós temos a total e a parcial. Então, desculpa, com relação aos efeitos, quando a gente fala em efeitos, eu tenho os efeitos totais ou parciais dessa dissolução. E as formas que nós temos judiciais e extrajudicial. Então, a dissolução total, né, é quando o nome já diz, totalmente, todos os sócios, todas aquelas pessoas que fazem parte do quadro societário daquela pessoa jurídica, se organizam, entram em comum acordo para que possam encerrar essa atividade. Então, os efeitos da dissolução, do encerramento, ele se faz para todos os seus sócios. Já a dissolução parcial, ela vai ocorrer quando eu estiver falando da saída de um ou alguns sócios. Perfeito? Na aula passada, quando nós estávamos falando das sociedades limitadas e dessa saída do sócio minoritário, nós vimos que esse sócio minoritário ele pode ser excluído da sociedade pelos demais sócios majoritários de forma até extrajudicial. Então, isso é uma forma de solução parcial. Então, nós temos a total, quando todos os sócios eles saem, eles acabam, eles extinguem essa sociedade, e a parcial, quando os efeitos é com apenas um ou alguns sócios. E essa dissolução, ela pode ser tanto judicial, né, quando os sócios eles têm que Travou, gente, desculpa. Quando tinha travado aqui, voltou. Quando os sócios eles têm que solicitar ao Poder Judiciário esse encerramento, né? Eles têm que provocar o Judiciário para que o Judiciário possa se manifestar quanto aos efeitos desse encerramento. Já o administrativo ou extrajudicial é quando os sócios eles podem, né, por si, utilizarem as vias da junta comercial para poder fazer realmente a extinção dessa personalidade jurídica, ok? Então, quando a gente fala em dissolução, eu estou falando dessa extinção dessa sociedade. O livro do Fábio Ulloa, que é o que nós utilizamos para as nossas aulas, né, do Direito de Sociedades, que é o volume 2, lá no capítulo 32, ele trata dos efeitos da dissolução empresarial. Então, aqueles alunos que tiverem acesso à biblioteca virtual da faculdade, né, ela tem os livros do Fábio Ulloa, então vocês vão ter lá no capítulo 32 do volume 2 do livro dele de Direito Empresarial, todas as informações que nós estamos tratando na aula de hoje, ok? Então, gente, essa dissolução, ela vai estar, eu tenho que analisar esses efeitos da dissolução para sociedades anônimas, que aí eu tenho a regra da sociedade anônima para essa dissolução, ou para sociedades contratuais, que é o motivo da nossa aula de hoje, ok? Como as sociedades limitadas e as outras mais sociedades contratuais, que vão seguir essa regra para dissolução. Então, quando a gente fala em dissolução, eu tenho que estar analisando o artigo 1028 ao 1033 do Código Civil, o 1085 e o 1086, que ele tratam dessas possibilidades de dissolução. Como falando, total ou parcial, judicial ou extrajudicial, ok? Então, já lá no artigo 1028,
o Código Civil trata dessa liquidação dessa cota no caso de morte do sócio. Então, o artigo 1028, que trata da morte do sócio e da possibilidade de eu ter dissolvido a sociedade perante esse sócio, é um exemplo de dissolução parcial da sociedade empresária. Né? Pelo evento morte deste sócio, ele vem por essa situação a sair dos quadros societários dessa sociedade empresária. E aí o artigo 1028 fala, no caso de morte do sócio, será liquidada a sua cota, salvo exceção vai ser se o contrato dispuser diferente, ou seja, o próprio contrato social pode dizer, olha, em caso de morte de sócios, fica autorizado que seus herdeiros eles entrem, façam parte do quadro societário. Então, se o contrato social assim prevê, na sociedade limitada, o efeito morte não vai ter a dissolução parcial, porque os herdeiros vão entrar no quadro societário. Inciso segundo, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. Então, ou seja, com a morte desse sócio, os sócios remanescentes eles entendem que não tem mais porquê, não tem mais interesse em seguirem com a atividade empresária. Dessa forma, se eles também entendem fazer essa dissolução, não tem por que discutir essa liquidação parcial com relação ao sócio de cujos. Por quê? Porque aí eu vou estar falando nesse segundo de uma dissolução total. Houve a morte do sócio e os demais sócios optaram por dissolver essa sociedade. Inciso terceiro, se por acordo com os herdeiros regula-se a substituição do sócio falecido. Então, esse inciso terceiro é uma complementação do inciso primeiro, porque o inciso primeiro fala que se o contrato dispuser diferente, em caso de morte do sócio, os herdeiros entrarão no quadro societário. Então, não estou falando da dissolução parcial. E o inciso terceiro é uma complementação do primeiro, por quê? Porque fala, olha, se o contrato social prevê que em caso da morte do sócio, os herdeiros vão entrar e nessa possibilidade os herdeiros fazem a venda, né, a substituição do sócio falecido com acordo nesses herdeiros, os herdeiros negociam isso aí, eu também não tenho a dissolução, porque aí eu vou ter a transferência dessas cotas entre os sócios remanescentes. Ok? Então, o artigo 1028 traz uma hipótese de dissolução parcial que, excepcionalmente, ela não vai ocorrer desde que o meu contrato social assim disponha de forma diversa. Ok? O artigo 1033 traz também situações de dissolução da sociedade empresária. E aí o 1033 fala, dissolve-se a sociedade quando ocorrer. Inciso primeiro, eu estou falando daquelas sociedades a prazo determinado. Né? Então, eu criei uma sociedade empresária, vamos colocar uma sociedade limitada, e com prazo determinado, ou seja, para 1, 2 anos, para trabalhar só até o verão deste ano, enfim, eu tenho um prazo de validade para a atividade desse exercício social. Então, neste caso aí, vencendo o prazo, eu tenho a dissolução e aí os efeitos são totais. Inciso primeiro, o vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este e sem oposição dos sócios, não entrar a sociedade em liquidação, caso que se prorrogará para tempo indeterminado. Então, a princípio, essa sociedade ela tinha um prazo determinado de vigência, né, de validade, só que após chegar desse prazo de encerramento, os sócios eles não iniciaram o procedimento de dissolução que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, não partindo para essa dissolução, pela liquidação das cotas, entende-se que a sociedade não será dissolvida e aí ela se torna uma sociedade a prazo indeterminado, ok? Lembrando que o legislador, gente, o Código Civil no direito empresarial, a ideia do legislador é a manutenção da atividade empresarial, é a manutenção da empresa. Então, a última intenção do legislador é que eu tenha o encerramento da atividade empresarial. Tamanha é Opa, pegando fogo ali, hein? Tamanha é a necessidade social que ela traz no meio civil, no meio comercial brasileiro. Então, 1033, inciso 1º, traz essa possibilidade com vencimento. E aí aqui eu estou falando de solução total.
Inciso segundo, o consenso unânime dos sócios. Então, os sócios se reúnem e falam, olha, não tem mais interesse em tocar essa sociedade, essa atividade empresária, e todos se entram em consenso para encerrar a atividade. Então, o artigo 1033, inciso segundo, é uma dissolução total também. Então, 1028 nós estávamos falando da dissolução parcial e 1033 exemplos de dissolução total. Inciso terceiro, a deliberação do sócio por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Então aqui nós estamos falando que a maioria dos sócios, mais uma previsão das sociedades limitadas, eles desejam encerrar, paralisar as atividades. E aí, mais uma vez, eu estou falando de dissolução total. Inciso quarto, a falta de pluralidade de sócios não reconstituído no prazo de 180 dias. Pessoal, esse artigo 1033, inciso 4º, ele é importante vocês fazerem um grifo nele aí, então anotem aí, artigo 1033, inciso 4º. O que quer dizer isso aqui, Pagel? Olha só, pessoal, então a sociedade vai ser dissolvida quando ocorrer a falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. Então, digamos que eu tenho uma sociedade limitada, eu e mais um sócio, João. Então, João e André são sócios da sociedade limitada JA Equipamentos de Festa, beleza? Digamos que esse sócio, João, ele queira sair da sociedade e ele sai da sociedade. Então, estou falando de uma dissolução parcial da sociedade, ok? Porque efeitos apenas para o João. E como eu falo na sociedade limitada, há necessidade de eu ter 2 ou mais sócios para que eu possa ser registrado enquanto sociedade limitada. E aí, esse inciso 4º aqui, ele está falando exatamente isso. Olha, quando você registra uma sociedade limitada e essa sociedade limitada ela vem a perder sócios, e dentro desse prazo de 180 dias, o sócio remanescente, se ele não arrumar um outro sócio, ou seja, ele vai estar numa situação de irregularidade. Por quê? Para que eu possa ter sociedade limitada, eu tenho que ter 2 ou mais sócios. Se esse sócio meu saiu, eu fiquei sozinho, eu tenho o prazo, o legislador fala, olha, o sócio remanescente, você tem o prazo de 180 dias para arrumar um outro sócio, e aí você continua como sociedade limitada, ou até o limite desse prazo, que você vai ter que fazer uma alteração de registro empresarial. E aí você vai ter que alterar ou para uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou até agora com a inovação, né, da Lei da Liberdade Econômica, como empresário individual de responsabilidade limitada. Então, esse inciso 4º ele tem um efeito prático porque muitas vezes no dia a dia da sociedade os sócios brigam e um sócio quer sair da sociedade. E a gente sabe que qualquer alteração na junta comercial do contrato social, isso gera um custo. Então, muitas vezes o contador, na prática, ele fala assim para os sócios, olha, espera uns 180 dias aí para a gente fazer essas alterações, para a gente ver se vai fazer outras alterações no corpo do contrato social. Por quê? Porque a gente já faz uma alteração só e paga uma taxa de alteração só. Porque se eu for alterar só a questão do quadro societário, depois eu alterar a atividade, o objeto da atividade, as cotas, todas essas alterações vão ter custos na junta comercial. Então eu tenho uma janela de 180 dias para que eu possa organizar, fazer o melhor planejamento empresarial para que eu possa continuar desenvolvendo a minha atividade empresária. Tá? Outra forma de você fugir desse inciso 4º é você já trazendo essa previsão no próprio contrato social. Então, se o contrato social prevê que, em caso de saída de um dos sócios, o sócio remanescente declara o interesse de automaticamente fazer a alteração societária para o Instituto da EIRELI, ponto. Ou seja, caso o próprio contrato social já preveja essa possibilidade, esse inciso 4º aqui ele se torna uma lei morta, porque não vai ter aplicabilidade dentro deste campo prático. Perfeito? Então esse inciso 4º aqui eu acho importante porque ele traz essas questões tanto práticas como também essas questões de uma boa assessoria jurídica e contábil para já estabelecer neste contrato social essa situação e não deixar essa lacuna dentro deste contrato social.
ok? O inciso quinto, gente, é uma situação, né, excepcional, que é a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Então aqui eu estou falando de um poder de polícia, de uma fiscalização por meio do ente, do poder executivo, e este ente fiscalizador, ele caça, né? Ele cessa a minha autorização de funcionamento. Então, imaginemos que eu sou uma padaria e eu já tive várias reclamações, várias autuações da vigilância sanitária com relação a ratos e baratas dentro do meu estabelecimento e não tomo essas providências. E aí chega uma situação tal que a administração pública é obrigada a extinguir por não autorizar mais o funcionamento daquela atividade empresária. Mais uma vez eu falo para vocês, isso é a exceção, porque a regra é o Estado querer realmente que eu continue com a minha atividade empresária. Mas caso, né, esses sócios, né, ele não se atentem para essas questões do poder de polícia que o Estado vai exigir do empresário, ele pode sim ter realmente essa sociedade extinguida, ele pode ter realmente extinto as atividades empresariais dele, ok? E aqui, gente, então, nós estamos falando de o 1028, eu trouxe para vocês de dissolução parcial, o 1033 de solução total, ok? O 1034, ele traz situações de dissolução judicial, ou seja, quando os sócios, qualquer um dos sócios, eles vão até o Poder Judiciário, eles vão chamar o Poder Judiciário, eles vão provocar o Judiciário para que ele possa encerrar essas atividades e os efeitos da personalidade jurídica. Então, o artigo 1034, ele traz no inciso 1º, anulada a sua Constituição, ou seja, então, um dos sócios está discutindo uma nulidade dentro deste contrato social, como uma cláusula que impede o direito à participação dos lucros desse sócio, e esse sócio ele pede a anulação deste contrato social. Então, anulada a sua Constituição, eu tenho uma dissolução judicial total, ok? Inciso 2º, exaurido o fim social ou verificado que não é mais execuível. Então, ou seja, eu tenho uma loja, aquele exemplo assim, que é o exemplo do empresário que parou no tempo e o produto que ele vende hoje não é mais aceito pelo mercado. Então, assim, como se eu tivesse uma loja hoje especializada em conserto de máquinas de tirar foto. Então, assim, às vezes, não é sim porque tem as máquinas profissionais, mas eu estou colocando algum exemplo assim de um produto, de um serviço que se tornou obsoleto e eu não tenho mais como executar esse objeto social, essa finalidade da minha atividade empresária. Daí eu lembrei as questões das máquinas, né, de tirar foto, porque hoje tudo já está no smartphone, tudo é virtual. Então, como antigamente nós tínhamos aí as lojas da Kodak de revelação de fotos, e elas foram se fechando porque não se tornava mais rentável ter esse objeto social, essa finalidade nessa atividade exercida por estes empresários, ok? Então, o 1034 eu estou falando da forma judicial, tá? Total e judicial. Lembrando que quando a gente fala de solução parcial, apenas em relação a alguns sócios, nós temos que analisar a situação. Se eu estou falando de um sócio majoritário ou sócio minoritário. Ok? Porque quando eu falo de sócio minoritário, né, ele fica numa situação muito mais de vulnerabilidade com relação aos demais sócios pela própria leitura do artigo 1085. Então, o 1085 diz que, ressalvado o disposto no 1030, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista nela a exclusão por justa causa. Então aqui eu estou falando do 1085, uma dissolução parcial e extrajudicial, porque os sócios majoritários eles têm essa previsão pelo Código Civil e quando previsto no contrato social para fazer essa dissolução, ok?
Vamos lá, pessoal. Então aqui nós já tratamos a dissolução total, já entendemos o que quer dizer dissolução total, e a dissolução parcial. Muitas das vezes essa dissolução vai ter que ser pela via judicial, mas eu também tenho possibilidades do consenso entre sócios de fazer pela via extrajudicial. Passando das formas e dos efeitos dessa dissolução, quais são as etapas que a sociedade, que os sócios deverão seguir para ter dissolvida a sua sociedade empresária? São 3 etapas. Primeira etapa, dissolução ato ou dissolução estrito sensu. Segunda etapa, liquidação. Terceira etapa, o arquivamento. Então, primeira etapa, dissolução estrito sensu, ou também chamada de dissolução ato. Segunda etapa, liquidação. Terceira etapa, arquivamento. Ok? Então, na dissolução estrito sensu, né, os sócios eles determinam, ou dissolução ato, a que a sociedade vai ser dissolvida, e iniciam ali as etapas, o processo de dissolução. Ao iniciar o processo de dissolução ato, os sócios deverão nomear uma pessoa chamada de liquidante. Esse liquidante, ele vai entrar no lugar do administrador da empresa, que é previsto no contrato social, para a partir daquele momento ele fazer essa função do administrador. Então, dissolução estrito sensu ou dissolução ato é quando os sócios eles manifestam, eles expressam, exteriorizam o interesse de dissolver a sociedade, e neste momento eu vou ter a troca do administrador pela pessoa que vai ser chamada o liquidante. Perfeito? É aquele que vai ter a responsabilidade de promover essa dissolução. Em regra geral, quem é esse liquidante? É o próprio contador que assina pela empresa. Na liquidação, né, a primeira etapa, dissolução, segunda etapa, liquidação. A liquidação ela já é diferente porque aqui é onde os sócios vão fazer o levantamento do positivo com o negativo. Então, na liquidação é a hora que eu vou apurar todo o ativo, todo o passivo da sociedade empresária. É aí que eu vou fazer todo o pagamento, né, daquele passivo que tem aberto. Eu vou estar adimplindo com minhas obrigações. Então, nessa liquidação, né, é que eu vou fazer essa apuração do que eu tenho de positivo, do que eu tenho de negativo. É ali que eu vou levantar todas as obrigações que eu tenho a cumprir por essa sociedade, que eu vou ter que cumprir, vou ter que pagar para quitar essas obrigações e, eventualmente, ter algum haver, né, os haveres para se dividir. Então, na liquidação, né, é a fase em que serão apurados o passivo e o ativo, que vão ser pagos esses credores, ok? Então, eu vou ver o que eu tenho de débito, eu vou pagar esses credores, e a partir do momento que eu liquidar esse meu passivo, o que eventualmente sobrar de ativo é o que vai ser dividido entre os sócios. Interessante? Então, na liquidação, é ali que eu vou... no ponto prático, é neste momento que os sócios eles desistem de fazer uma dissolução na forma da lei. Por quê? Porque muitas vezes eles esperam chegar a uma situação que, quando eu estou na liquidação, eu vejo que o meu passivo é muito maior que o meu ativo. E aí, o que ele vai fazer? Então, neste caso, a doutrina entende que ele vai ter que requerer a falência. A depender da envergadura do negócio jurídico, pode ser também o motivo ou o cabimento de uma recuperação judicial. Mas, na via de regra, pela estrutura e pelos modelos empresariais de direito brasileiro, é aí que a gente chama mesmo que o empresário quebra. Porque ele não tem uma estrutura jurídica por trás para suportar esses efeitos da dissolução. E aí acaba que ele faz uma dissolução irregular, que nós vamos falar daqui a pouco sobre elas. Então, etapas da dissolução, do encerramento da atividade empresarial, dissolução estrito sensu, onde eu vou nomear um liquidante para administrar esse passivo. Liquidação, eu vou levantar todos os meus débitos,
pagar os meus credores e eventuais créditos que sobrarem vão ser repartidos entre os sócios. É o que a gente chama dessas apuração de haveres, ok? E a terceira etapa, que é o arquivamento ou averbação. O que é isso? É pegar e arquivar perante a junta comercial. Então, no arquivamento ou averbação, é que eu vou pegar essa assembleia dos sócios, que foi feito todo o procedimento de dissolução, e a partir dessa ata da assembleia dos sócios da sociedade limitada, eu vou levar isso a registro na junta comercial. E aí eu estou falando dos efeitos da dissolução sendo aplicados no direito brasileiro. Então, eu só posso falar que uma sociedade empresária, né, ela foi dissolvida legalmente quando ela caminhou por essas três etapas: dissolução estrito sensu ou dissolução ato, liquidação e averbação ou arquivamento, ok? Se eu não tenho essa averbação, esse arquivamento na junta comercial, eu estou falando de uma dissolução fato, uma dissolução irregular, dissolução de fato. A dissolução de fato é quando os sócios eles entenderam que não tem mais condições de suportar o negócio, eles encerram as atividades, fecham as portas do negócio e cada um segue a sua vida, sem dar a devida baixa na junta comercial. Então, essa dissolução é chamada de dissolução de fato ou dissolução irregular, quando os sócios eles dão um chamado golpe na praça. Por quê? Porque eles não cumprem as etapas de dissolução previstas no direito civil. Agora, essa dissolução de fato, ela tem dois efeitos. Primeiro, que os débitos eles não se encerram. Então, enquanto eu não tiver dissolvida, encerrada essa atividade empresarial, este empresário, esse CNPJ, ele continua sendo sujeito de direitos e de deveres. Então, juros, multa, correção, mora, tudo continua correndo enquanto eu não tiver a dissolução regular da sociedade. Segundo efeito, e esse aí o STF, o STJ já estão batendo muito nisso, que a dissolução irregular da sociedade, ou também chamada de dissolução fato, ela enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando a gente falou lá de desconsideração da personalidade jurídica, esse aqui, a dissolução de fato, é uma das causas da desconsideração da personalidade jurídica. Então, a jurisprudência ela entende que a mera inobservância da alteração do domicílio no registro empresarial. Então, exemplo, eu tenho meu registro empresarial na junta comercial e o meu endereço ele é em Campo Grande, na Expedito Garcia. Mas eu, por uma estratégia de mercado, eu saí da Expedito Garcia e fui lá para a principal de Campo Grande, Cariacica. Essa mera alteração de endereço, sem estar comunicada no meu ato de registro empresarial, é entendida pela jurisprudência hoje como uma dissolução irregular. Ou seja, esse mero erro de cadastro documental do empresário pode ensejar essa dissolução irregular e a desconsideração da personalidade jurídica. E, neste caso de dissolução de fato, quando os sócios eles encerram as atividades sem realmente dar a baixa ou arcar com seus débitos para com os seus credores, a jurisprudência é uníssona no sentido de que cabe a desconsideração da personalidade jurídica e aí esse credor não mais vai executar, não mais vai chamar para adimplir o crédito à pessoa jurídica, e sim os seus sócios. Perfeito, pessoal? Então a dissolução de fato ou a dissolução irregular é aquela que não preenche os requisitos do Código Civil. E, neste caso, os sócios estão passíveis a sofrerem a desconsideração da personalidade jurídica, e aí os seus bens pessoais é que vão responder pelos atos da atividade empresária. Beleza até aí, pessoal? Pessoal, olha só, esse tema, né, de solução empresarial,
que se divide em total, parcial, judicial ou extrajudicial, ele é um tema bastante tranquilo dentro da matéria de direito empresarial, que vocês viram aqui pela própria leitura dos artigos do Código Civil, a gente já consegue identificar cada uma dessas características, tá? E eu acho interessante vocês também fazerem a leitura da doutrina. Como falei para vocês, o capítulo 32 do livro do Fábio Loa, eu estou falando de 7 páginas, são 10 páginas do livro que tratam sobre a desconsideração da personalidade jurídica, ok? Desconsideração não, dissolução da sociedade empresarial, estou com sinal de desconsideração até agora, ok? E eu acho de suma importância vocês fazerem a leitura para ajudar na fixação do conteúdo, perfeito? Lembrando que nós temos que se atentar para a segunda etapa, quando eu falo da liquidação e da partilha, que é nessa hora que eu vou fazer o levantamento do ativo e do meu passivo, beleza? Quando eu falo em partilha, eu estou falando na divisão desses haveres, no reembolso daquilo que foi investido por aquele sócio remanescente, ok? Além disso aqui, pessoal, eu vou, do livro que eu estou falando para vocês, eu vou lançar na agenda da aula algumas videoaulas que eu também acompanho de outros professores que estão no YouTube, outros canais, outras plataformas, para auxiliá-los na fixação deste conteúdo, beleza? E por fim, como nós estamos encerrando hoje o conteúdo de sociedades limitadas, a aula que vem nós vamos falar das sociedades anônimas e depois já vamos para os títulos de crédito, eu vou lançar também para vocês uma lista de exercícios de fixação para que a gente possa compilar todo o conteúdo que foi passado agora neste segundo bimestre, beleza? Então, pessoal, peço que estudem o Código Civil, façam a leitura dos artigos do Código que nós estamos indicando, façam a leitura do livro do Fábio Loa ou qualquer outra doutrina que vocês estão utilizando para seguir com esse estudo, ok? E acompanhem os exercícios que eu vou postar no portal para que vocês possam estar fazendo e a gente fechar realmente as informações dessa parte da matéria para o estudo de vocês, tá certo? Então, próxima aula nós vamos seguir com sociedades anônimas. Eu vou postar também para vocês outros vídeos para vocês possam fixar esse conteúdo e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Perfeito? Então, bom estudo, boa semana para todos e qualquer dúvida estou à disposição.